Boa noite a todos. É um grande privilégio, mais uma vez, quando nós nos reunimos para falar da mensagem de salvação, para falar da palavra do Senhor, e mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a sua voz. As pessoas, muitas vezes, procuram das mais diversas formas ouvir a voz de Deus, quando na verdade para ouvirmos a voz de Deus basta que nós abramos a sua palavra, porque Ele tem muito a nos ensinar. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos abrir a palavra do Senhor e nós vamos falar da mensagem de salvação, nós vamos falar daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Como tem sido proveitoso, pelo menos para mim, eu imagino que para a grande maioria de vocês que têm estado presentes nas últimas reuniões, nas nossas últimas escolas dominicais, como tem sido proveitoso estudarmos sobre a graça do nosso Deus, que salva o homem desde o princípio da humanidade e vai salvar o homem até o final. A graça do Senhor é extensiva a todos. Hoje pela manhã nós pudemos estudar sobre a graça do Senhor no milênio e como tem sido precioso, como tem sido enriquecedor nós estudarmos sobre esses assuntos. E nós vamos hoje também falar um pouco sobre a graça. Eu queria abrir com vocês no livro, na carta do apóstolo Paulo a Tito. Essa é uma carta pequena e eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de fazerem a leitura completa dessa carta, desde o primeiro versículo até o final, para que você entenda o propósito do apóstolo Paulo ao escrever a carta a Tito, aquilo que ele desejava ensinar à igreja do Senhor. Essa carta ela tem apenas 3 capítulos. 3 capítulos, 46 versículos apenas, e nós vamos tentar abordar alguns assuntos que o apóstolo Paulo deixou registrado para nós através dessa carta que ele escreve ao seu companheiro de ministério chamado Tito. Abra conosco então Tito, capítulo 1, e nós vamos começar a leitura a partir do primeiro versículo, inicialmente até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Dá uma paradinha aí, Patrícia, volta no 2 ali. Em esperança da vida eterna. Esperança da vida eterna. E aqui eu quero fazer o primeiro parênteses. Você pode crer naquilo que for, mas uma coisa é certa: o ser humano é eterno. O ser humano não foi feito para viver alguns poucos anos nesse mundo, 60, 70, 80 anos. Não. Eu e você somos eternos. Agora, a pergunta que precisa ser feita a cada um de nós, e eu tenho certeza que muitos aqui já responderam e respondem na ponta da língua essa pergunta, é: onde você vai passar a eternidade? Porque que você é eterno, isso é certo. Porque como nós lemos ali no verso 2, a eternidade, ela foi prometida pelo próprio Deus, aquele que não pode mentir. O Deus criador de todas as coisas, é Ele quem garante que o ser humano é uma criatura eterna e vai viver eternamente. E não somente 60, 70, 80 anos nesse mundo. Nós somos eternos. Mas onde você vai passar a eternidade?
Porque ali o apóstolo Paulo ele já começa a carta a Tito destacando a esperança da vida eterna. A esperança de uma vida eterna, de uma eternidade com vida, de uma eternidade na presença de Deus. Mas será que essa já é a sua realidade? Eu quero crer que todos que estão aqui já têm a certeza de uma vida eterna com Deus. Mas talvez alguém esteja nos ouvindo na sua casa ou que esteja ao alcance da nossa voz e que ainda não tem essa mesma certeza. E a você nós podemos garantir, você é eterno. E se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, a eternidade que você irá passar é no inferno. E será uma eternidade de condenação. Ao contrário daqueles que já aceitaram Cristo como Salvador, como o apóstolo Paulo pode escrever, que tem a esperança da vida eterna garantida por aquele que é o Criador de todas as coisas. É Ele quem nos garante a esperança da vida eterna. Não é o homem que pode falhar, que pode mentir, mas é o Deus que não pode mentir, que já havia prometido a eternidade desde os tempos dos séculos, antes dos tempos dos séculos. Pense nisso. Você é eterno. Onde você vai passar a eternidade? Nós somos feitos para viver eternamente. Mas aquele que rejeita a salvação em Cristo já tem uma eternidade de condenação garantida no inferno. Continuando a leitura, a partir do verso 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora, a partir do verso 5, depois dessa introdução, dessa apresentação, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo ele vai começar a esclarecer o objetivo da carta. Por que que ele escreve essa carta a Tito? Verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Para um pouquinho aí. Qual é o objetivo da carta, então? O apóstolo Paulo está escrevendo a Tito, dizendo o seguinte: olha, Tito, eu escrevo essa carta te dando recomendações, orientações, para que você possa organizar o trabalho do Senhor nas cidades onde você tem passado. É por isso que eu te deixei em Creta. É por isso que eu te deixei em Creta. Para que nas cidades da ilha de Creta você possa organizar o trabalho do Senhor, pôr em ordem as coisas que ainda restam, porque o evangelho havia sido pregado naquele lugar, pessoas creram em Cristo naquele lugar, mas era necessário uma ordem, era necessário colocar em ordem o trabalho do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, ele escreve essa carta a Tito. E você vai ver ao longo da carta que ela é recheada de orientações, não só para as igrejas do Senhor que se reuniam na ilha de Creta, mas para a igreja do Senhor que se reúne hoje na Buarque e em qualquer lugar. Orientações para como a igreja do Senhor deve proceder. E como ele está escrevendo ali, olha só, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Prestou atenção que está no plural isso aqui? Presbíteros. Ele não fala de estabelecer um presbítero. Presbíteros, no plural. Homens de valor. E agora ele vai destacar as condições, os requisitos que esses homens precisariam ter para colocar em ordem o trabalho do Senhor. E olha só os requisitos que o apóstolo Paulo deixa registrado ali. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes.
Vai prestando atenção nos requisitos. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Despenseiro é o administrador. Como administrador da obra do Senhor. Convém que seja irrepreensível, não soberbo. O que é soberba? Se achar melhor do que os outros, não é isso? Orgulho, se sentir superior. Essa não pode ser uma característica daquele que administra o trabalho do Senhor. Não soberbo, nem iracundo, não pode se irar com facilidade, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, que não esteja preocupado no seu próprio enriquecimento. Será que você já viu alguma coisa assim nos dias atuais? Administradores, entre aspas, da obra do Senhor, que estão preocupados somente no seu próprio ganho? Já viu isso? Mas os requisitos que o apóstolo Paulo está colocando ali são muito claros. Nem cobiçoso de torpe ganância, pode passar para o próximo, mas dado a hospitalidade, que seja hospitaleiro, que saiba receber bem as pessoas, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, equilibrado, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Paradinha aqui. Percebeu quantos requisitos são necessários para aquele que faz a obra do Senhor? Para aquele que ensina a palavra do Senhor? Para aquele que administra o trabalho do Senhor? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas é necessário. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta a Tito. Porque é necessário ter uma liderança forte, é necessário ter irmãos preciosos que realmente têm um compromisso com Deus. Mas esses, muitas vezes, são os mais atacados pelas ciladas do inimigo. Não é fácil, mas é necessário. É preciso viver o que se prega. Porque nos requisitos que nós lemos ali, todos eles falam de prática. E quantas vezes nós vemos líderes que pregam uma coisa, mas as suas vidas anunciam outra completamente diferente. Não é isso que o Senhor espera. É o contrário. É uma vida que realmente vive aquilo que se prega. Nós precisamos orar por aqueles que têm esse compromisso. Quantas vezes você tem orado pelos servos que o Senhor tem levantado para administrarem o trabalho do Senhor? É um trabalho necessário e um trabalho que requer compromisso sério com Deus. Porque Ele espera isso. Só alguém que tem compromisso verdadeiro com o Senhor vai conseguir aquilo que ele vai terminar no verso 9 ali, ó. Para que seja poderoso, tanto poderoso para fazer milagres, poderoso para fazer curas. É isso que está escrito ali? Poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina. O que é admoestar? Vocês sabem o que é admoestar? Às vezes a gente lê o texto e não sabe o significado das palavras. O que é admoestar? Admoestar é mostrar o erro com mansidão. É mostrar aquilo que precisa ser corrigido. Mas como você pode mostrar aquilo que precisa ser corrigido se a sua própria vida não está conforme aquilo que Deus espera? Percebe o tamanho da responsabilidade desses servos que o Senhor coloca nessa condição? É uma responsabilidade muito grande. Tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Para convencer aqueles que não aceitam a verdadeira palavra do Senhor, que são contrários às verdades da palavra do Senhor. Quantas vezes nós temos orado por estes que têm assumido esse compromisso? Eu tenho certeza que nós podemos orar mais do que nós temos orado. Eu não sei o tanto que você ora pelo trabalho do Senhor,
pelo trabalho na igreja local, por aqueles que têm se levantado para administrar o trabalho do Senhor. Mas eu tenho certeza que nós podemos orar mais, porque esses irmãos carecem da graça e da misericórdia do Senhor. É o que o Senhor espera. E por que é tão necessário que a igreja do Senhor tenha servos tão dedicados à sua obra, dedicados às verdades da palavra do Senhor, à sã doutrina, como o apóstolo Paulo escreve? E aí ele vai continuar no verso 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Você sabe o que estava acontecendo ali? As pessoas estavam se convertendo, ouvindo a palavra do Senhor, e muitas dessas que se convertiam eram gentios, não eram judeus. Só que muitos dos judeus que haviam se convertido ao Senhor estavam querendo exigir daqueles gentios que criam no Senhor coisas que não eram necessárias, como, por exemplo, a circuncisão. O apóstolo Pedro, por exemplo, lá no livro de Atos, ele tem uma visão, eu não sei se você lembra desse fato, onde o Senhor mostra para ele que ele não deveria tornar impuro aquilo que Deus purificou, porque o evangelho é para todos, não somente para os judeus, mas também para os gentios. E esses queriam exigir das pessoas que estavam se convertendo ao Senhor aquilo que não deveria ser exigido. E é por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo ali, muitos faladores, vãos, enganadores, que estão desviando a verdadeira mensagem do evangelho. E olha o verso 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Falsos ensinadores, ensinos falsos, e ensinos falsos que geram um prejuízo muito grande. Casas inteiras, famílias inteiras, comunidades inteiras sendo enganadas por uma mensagem que não está de acordo com as verdades da palavra do Senhor. Como nós temos pessoas sendo enganadas por mensagens que não são a real mensagem de salvação em Cristo. Mensagens que pregam unicamente o crescimento pessoal, a evolução como pessoa, que pregam a prosperidade. Mas essas mensagens não são mensagens de salvação. São falsos ensinamentos. Ensinadores que, como Lucas falou hoje pela manhã, ensinam que a igreja vai pregar o evangelho e vai conseguir alcançar o mundo todo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos buscar dentro da palavra do Senhor aquilo que realmente está escrito. Porque aquilo que está escrito foi escrito para o nosso ensino. Falsos ensinadores. E é por isso, por causa desses falsos ensinadores que deturpam a mensagem do evangelho, que uma igreja precisa ter uma liderança forte, que esteja debaixo da dependência do Senhor, que tenha compromisso verdadeiro com o Senhor, para não se deixarem levar por essas mensagens enganosas. E no verso 16, para finalizar o primeiro capítulo da carta, o apóstolo Paulo conclui dizendo o seguinte, sobre esses falsos ensinadores: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Confessam que conhecem a Deus. Quantos nós vemos por aí que falam de Deus, falam em nome de Deus, falam que conhecem a Deus, que têm um relacionamento íntimo com Deus, mas aquilo que pregam está distante da mensagem do Evangelho. Aquilo que vivem está distante daquilo que Deus espera de nós. Nós vemos isso de vez em quando, nós ouvimos falar de um escândalo, de algum líder religioso, de algum líder de uma denominação que se envolveu em
corrupção, que se envolveu em relacionamentos extraconjugais, que se envolveu em escândalos dos mais diversos. Uma vida que não está de acordo com a responsabilidade que o Senhor espera. E uma vida que não ensina a verdadeira mensagem de salvação. Dizem que conhecem a Deus, mas as suas obras negam ao Senhor. Tiago, ele fala uma coisa interessante sobre isso. Tiago capítulo 2, verso 18. Tiago 2,18. Olha só. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sabe o que Tiago está querendo dizer com isso aqui? Eu digo que conheço a Deus. Eu digo que tenho um relacionamento com Deus. Mas aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, aquilo que eu falo, não está de acordo com o que Deus espera. Eu tenho a fé, eu digo que conheço a Deus, que tenho um relacionamento com Deus, mas eu não tenho as obras. A minha vida não é uma vida que vive aquilo que eu prego. Se chega algum descrente para mim e fala o seguinte para mim: olha, você diz que conhece a Deus, então me mostra o Deus que você conhece através das suas obras, porque as minhas obras são muito melhores que as suas. E aí, qual vai ser a resposta para esse questionamento? Se eu digo que tenho fé, mas a minha vida não está de acordo com a fé que eu prego, como eu vou mostrar a minha fé para as pessoas? Porque tem muitos descrentes lá que não têm fé, mas têm obras. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, que têm uma vida irrepreensível, mas não são salvos pelo Senhor, não creram em Cristo como Salvador. E aí? Para uma pessoa assim, como é que eu mostro a salvação em Cristo para essa pessoa? Se eu tenho fé, mas a minha vida não está de acordo com aquilo que eu prego. É impossível. É por isso que Tiago chega numa conclusão que é a seguinte: a fé sem as obras é morta, é inoperante, é vazia. Como ela pode gerar vida em alguém se eu não vivo aquilo que eu prego? E muitos têm vivido uma vida assim, uma vida de aparência. Isso está escrito lá em 2 Timóteo, o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ele diz o seguinte: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E o que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo? Destes, afasta-te. Afasta-te. Porque pregam uma coisa, mas vivem outra. Qual deve ser, então, a nossa postura como cristãos? E aí agora ele vai começar a descrever, a destrinchar isso aí. Qual deve ser o meu proceder, então, como um salvo por Cristo Jesus? Capítulo 2, a partir do verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Verso 2. Não, pode voltar no verso 2, aquele ali que é o verso 2. É isso aí. Os homens mais velhos sejam sóbrios, graves. Grave, essa palavra grave, ela tem alguns sinônimos. O significado disso quer dizer uma pessoa que consegue olhar para uma situação de todos os ângulos para que ela tome uma decisão prudente. É uma pessoa que não é precipitada. Sabe aquela pessoa precipitada que toma uma decisão por impulso e muitas vezes acaba errando? Uma pessoa grave é o contrário disso. É alguém que analisa a situação com prudência antes de tomar uma decisão. Prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. É isso que o Senhor espera
dos homens mais velhos. Tem algum velho aqui? O Senhor espera isso. Às vezes nós oramos e pedimos ao Senhor direcionamento, discernimento para vivermos aquilo que Ele espera de nós. Está aí o que o Senhor espera. Próximo verso, verso 3. As mulheres agora, as mulheres idosas. Tem alguma mulher idosa aqui? Não, né, gente? Aqui é todo mundo jovem, não é isso? Mas as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem, isso aqui eu acho interessante, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, puras, boas donas de casa. O apóstolo Paulo está falando isso ali. Sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quando ele diz aqui boas donas de casa, não quer dizer que você não pode trabalhar fora. Mas ele quer dizer que a responsabilidade principal do lar é da mulher. É bíblico isso. É bíblico. Boas donas de casa. E quem deve ensinar para as moças mais novas esses valores bíblicos? As mulheres mais velhas, mais idosas. É isso que o Senhor espera das mulheres mais experientes, para que as mais novas possam trilhar esse mesmo caminho. Um caminho que agrada ao Senhor, de amarem os seus maridos, de amarem os seus filhos, de serem boas administradoras do lar. Aquilo que o Senhor espera de uma mulher cristã. Mas ele não para por aí. Próximo verso. Exorta semelhantemente os jovens. Jovem tem bastante aqui, né? Jovem tem bastante. A que sejam moderados, equilibrados. Jovem, não pense que você sabe de tudo. Não pense que você tem razão sempre. Ouça a experiência dos mais velhos, que já passaram pelas situações que você está passando. Seja moderado, seja equilibrado. É isso que o Senhor espera dos jovens. Use a sua força, o seu vigor, mas de forma equilibrada. E ele continua. E agora é o ponto-chave desse pedaço do texto. Depois de falar isso, olha, ô Tito, você vai ensinar isso e isso e isso, porque é isso que eu espero de um servo do Senhor. Então ensina isso para as pessoas. Como deve ser o proceder dos mais velhos, como deve ser o proceder das mulheres mais velhas, das mulheres mais novas, dos jovens. Mas olha só, Tito, agora eu vou falar com você. E isso se aplica a cada um de nós. Cada um de nós. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Isso se aplica a cada um de nós. Nós precisamos ser exemplos em tudo, como ele disse ali. Na doutrina, no conhecimento da palavra do Senhor, no trato, no amor para com os irmãos. É isso que Deus espera de nós, como salvos por Cristo. Para que o trabalho do Senhor, como nós dissemos lá no início da carta, para que ele seja organizado, para colocar em ordem o trabalho do Senhor, para que ele frutifique. É isso que o Senhor espera de nós, individualmente. E ele continua no verso 9. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando. Olha só que coisa interessante. Ele está falando para os servos. O servo era um escravo. Mas hoje não tem nenhum escravo aqui. Mas tem muitos funcionários aqui. Não tem muitos funcionários? Faça tudo como se fosse para o Senhor. Não é essa a recomendação da palavra do Senhor?
não defraudando ao seu patrão, ao seu chefe. E quando eu fico fazendo corpo mole no meu trabalho? Eu estou defraudando ao meu patrão. É ou não é? Faça tudo como ao Senhor, aos servos, aos funcionários, mas muito mais do que isso. Todos nós, quando cremos em Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos servos de Deus. E o que ele fala para os servos? Volta no 9 ali. Que se sujeitem ao seu Senhor. Quem é o nosso Senhor? Senão o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar sujeitos à sua vontade. E em tudo agradem. Fazer aquilo que agrada ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, como salvos. A conduta que nós devemos ter. E sabe por que Ele espera isso de nós? E aí ele vai continuar no verso 11. Se você já é um salvo por Cristo, sabe por que o Senhor espera essa conduta de cada um de nós? Uma vida realmente de dedicação ao Senhor, que vive aquilo que nós pregamos, é por causa daquilo ali, ó. Porque a graça de Deus... O que é graça? Graça é um favor imerecido, um favor que nós não merecíamos. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça é um favor que nós não merecíamos, mas é esta graça que nos concede a salvação. Nós não merecíamos a salvação, mas por graça nós fomos alcançados. Eu já fiz uma ilustração aqui, eu vou fazer de novo, talvez alguém não tenha ouvido. 2 dias na vida de um cristão. No primeiro dia, você se levanta pela manhã, você faz a sua oração, fala com o Senhor, lê o seu devocional, se dedica ali um tempo à leitura da palavra do Senhor e oração. E aí você levanta bem-humorado, toma o seu café, sai para trabalhar. A caminho do trabalho, no ônibus, você encontra uma pessoa, senta do lado dela e ali vocês começam a conversar e surge a oportunidade de você falar de Cristo para aquela pessoa e você faz isso com alegria. E aí você vai para o seu trabalho e passa o dia fazendo aquilo que você precisava fazer e faz até mais porque algumas coisas no seu trabalho que outra pessoa deveria fazer sobraram para você fazer, mas você faz sem reclamar. E você vai para casa no final do dia, chega em casa, cumprimenta os seus filhos, a sua esposa ou seu marido, param para jantarem juntos ao invés de irem para frente de um celular, para frente de uma televisão. Antes de irem para a cama, vocês fazem o culto doméstico, fazem uma oração e aí então você vai dormir. Esse é o primeiro dia. No segundo dia, você se levanta atrasado, não tem tempo de ler a Bíblia, de fazer o seu devocional, muito menos de fazer a sua oração, e você sai correndo para o trabalho e já sai estressado porque você está atrasado. No caminho você mais uma vez tem a oportunidade de falar de Cristo para uma pessoa, mas agora você está estressado e você não aproveita aquela oportunidade. Chega no trabalho, correria, mais uma vez sobra alguma coisa para você fazer que deveria ser outra pessoa que deveria fazer, só que dessa vez você faz, até faz, mas faz reclamando, murmurando. Vai para casa, chega em casa, pega um prato de comida, senta na frente da televisão, vai assistir lá uma novela, um futebol e depois você vai para a cama, sem culto doméstico, sem oração, sem leitura da palavra. Em qual desses 2 dias nós seríamos um cristão digno da graça de Deus? No primeiro ou no segundo? E aí? No primeiro? No segundo? Em nenhum deles. Sabe por quê? A graça é um favor
imerecido. Não importa aquilo que você faça, nós nunca nos tornaríamos merecedores da graça de Cristo. Olha o que está escrito em Salmos, capítulo 14, versos 2 e 3. Salmos 14, 2 e 3. Davi escreve o seguinte: o Senhor olhou desde os céus para os filhos do homem, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Todos se distanciaram de Deus por causa do pecado. E é por isso que nenhum de nós podemos nos tornar merecedores da graça. Porque todos nós somos considerados indignos diante da santidade do nosso Deus. Mas Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí vem o 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, mas a graça também é extensiva a todos, como nós lemos lá em Tito, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E é por isso que nós estudamos nas nossas escolas dominicais a graça do Senhor sendo revelada, sendo exercida desde Adão no jardim do Éden até o último homem. A graça de Deus é quem pode trazer salvação. Da mesma forma que todo homem pecou e se distanciou da presença de Deus, da mesma forma a graça de Deus pode alcançar a todo ser humano. Ela é extensiva a todos. Mas a graça de Deus não somente nos salva. E o apóstolo Paulo, ele fala isso lá em Tito. Olha lá, volta lá no verso 12 do capítulo 2. No verso 11 nós lemos que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E agora no verso 12, olha o que ele vai falar. Ensinando-nos, quem nos ensina? A graça de Deus que se manifestou, não é isso? Nos ensina o quê? Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Volta no verso anterior ali. Ensinando-nos que renunciando à impiedade. O ímpio é aquele que não crê em Deus. E não crendo em Deus, ele não tem relacionamento com Deus. Ele não tem compromisso com Deus. E não tendo compromisso com Deus, o ímpio é aquele que vive de acordo com seus próprios desejos, de acordo com o seu próprio coração. Porque ele é ímpio, ele não tem um compromisso com Deus, ele não tem um relacionamento com Deus. Mas agora, sendo alcançados pela graça salvadora, o que a graça também nos ensina, além de nos salvar? Nos ensina a renunciarmos à impiedade e às concupiscências mundanas. Concupiscência é um forte desejo. Os fortes desejos mundanos. Renunciarmos à impiedade, aos fortes desejos mundanos. Vivamos neste presente século sóbria. Sobriedade fala da minha vida pessoal. Eu, indivíduo, preciso ter uma vida sóbria, justa, e a justiça fala do relacionamento entre pessoas, uns com os outros. Preciso ser justo no meu relacionamento com as pessoas. E piamente, o relacionamento com Deus
Porque se ímpio é aquele que não crê em Deus e que não tem um relacionamento com Deus, pio é o contrário. É aquele que crê em Deus, que tem um relacionamento com Deus. E por isso agora ele vive de acordo com aquilo que o Senhor espera dele. Porque ele tem um compromisso com Deus. E qual é o combustível para uma vida sóbria, justa e pia? Qual é o combustível? Verso 13. Aguardando o quê? A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o combustível, é aquilo que nos mantém em movimento, aquilo que nos mantém num relacionamento com Deus. A certeza, como Paulo começou lá no início da carta. Você lembra que ele falou lá no início da carta? Da esperança da vida eterna? Esse é o nosso combustível. A esperança de que em breve tudo isso aqui que nós vivemos vai passar. E nós estaremos para sempre com aquele que nos salvou. Esse é o nosso combustível que nos mantém vivendo uma vida que agrada ao Senhor. A graça é o contrário da libertinagem. Porque muitas pessoas não entendem o ensino sobre a graça do Senhor e sobre a certeza de salvação, porque dizem o seguinte: olha, se a minha salvação está garantida, então eu posso viver da forma que eu quiser. É isso? Será que é isso que o Senhor espera de nós? Não. Porque a graça, a mesma graça que nos salvou, que trouxe salvação a todos os homens, é a mesma graça que nos ensina a viver renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, para vivermos uma vida sóbria, justa e pia, que agrada ao Senhor, aguardando a esperança de estarmos com Ele para sempre. Isso é o que o Senhor espera de nós, e não uma vida de libertinagem, porque a graça nos ensina exatamente o contrário, a vivermos cada vez mais próximos, mais dependentes daquele que nos salvou. E no capítulo 3, ele vai terminar a carta, e aí nós vamos passar agora mais rápido, capítulo 3, os primeiros versículos, Patrícia. Capítulo 3, e aí ele vai falar agora sobre a conduta geral do cristão diante dessa verdade de que nós fomos salvos pela graça. E ele começa dizendo o seguinte: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Olha só que interessante, volta ali. Que se sujeitem aos principados e potestades, submissão às autoridades. Nós não fomos chamados para nos rebelarmos contra as autoridades instituídas. Afinal de contas, nós aprendemos pela palavra do Senhor que é Deus quem permite aos homens adquirirem essas posições de autoridade. A nós, como salvos, o que Ele espera de nós? Obediência. Obediência às autoridades. A orarmos pelas autoridades constituídas. Próximo verso, 2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos. Que a ninguém infamem. Não fica falando mal dos outros. Não é isso? Não fica denegrindo a imagem dos outros. Não é isso que o Senhor espera de nós como cristãos. Nem sejam contenciosos. Contencioso é uma pessoa que qualquer coisa está arrumando briga com os outros. Contenda. Não sejam pessoas assim, que arruma contenda com as pessoas facilmente. No trânsito, qualquer coisa você está brigando com a pessoa lá. No seu trabalho, qualquer coisinha você já está discutindo com o camarada lá. Não é isso que o Senhor espera de nós, como servos do Senhor. Não sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Próximo. E agora, olha só, já caminhando para o final. Sabe por que nós precisamos ter essa conduta diante do mundo? Primeiro, porque nós fomos salvos pela graça. E segundo, porque olha só, porque também nós éramos o quê? Noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos,
odiando-nos uns aos outros. Não era essa a nossa condição? Antes de aceitarmos Cristo como Salvador? É isso que Paulo está falando com Tito. Olha, não se achem melhores do que os outros. Porque antes de vocês serem alcançados pela graça salvadora do Senhor, vocês, nós, cada um de nós, também vivíamos o quê? Longe da presença de Deus. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, fez o quê? Nos vivificou. Nos vivificou. Através da graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Nós não somos melhores que as pessoas. Não é porque nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo que nós devemos destratar as pessoas. Porque a nossa condição era a mesma. Nós estávamos perdidos. E aí ele continua no verso 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não foi por aquilo que nós fizemos, pelas nossas obras de justiça. Não. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós não somos melhores do que ninguém, porque a nossa condição também era de pecadores perdidos, condenados a uma eternidade longe de Deus. E nós somos alcançados pela graça, não pelas nossas obras, pelas nossas justiças, porque nós, como nós dissemos lá no início, nós, em nós mesmos, nós nada fizemos para nos tornarmos merecedores da salvação e da esperança da vida eterna. E ele termina a carta como ele começou, falando do combustível, trazendo à memória de Tito o seguinte: olha, você precisa viver uma vida diferente, por causa da esperança de vida eterna. E para nós encerrarmos, eu queria ensinar um corinho do nosso cenário para vocês. Coloca lá, Patrícia, coro 735. Eu queria que a letra desse corinho é muito pequeno, que ela ficasse na sua mente. Você não esqueça da letra dela. Olha só a letra desse corinho. Não pelas obras de justiça que neste mundo houvéssemos feito, mas pelo seu amor e graça, Deus nos dá por Cristo a salvação. Passa para o próximo. Não tem próximo, acabou. É só isso. Essa é a letra, viu? Não pelas obras de justiça que neste mundo houvéssemos feito, mas pelo seu amor e graça, Deus nos dá por Cristo a salvação. Vamos tentar? Vamos ver se a gente aprende, sai com ele decorado aqui. Muito fácil, olha só. Ele é assim, ó. Não pelas obras de justiça que neste mundo houvéssemos feito, mas pelo seu amor e graça, Deus nos dá por Cristo a salvação. Viu como é que é facinho? Vamos de novo? Foi um ensaio, hein? Agora é um ensaio com vocês também, que agora eu quero que vocês cantem aí. Vamos lá, ó. Não pelas obras de justiça que neste mundo houvéssemos feito, mas pelo seu amor e graça, Deus nos dá por Cristo a salvação. Melhorou, hein? Agora vamos ensaio final, pra você sair decorado desse aqui. Vamos lá, ó. Não pelas obras de justiça que neste mundo houvéssemos feito, mas pelo seu amor e graça, Deus nos dá por Cristo a salvação. Bem, quando alguém chegar para você e falar assim: ah, mas
Você diz que você tem a certeza da salvação, que nós não podemos perder a salvação. Então eu posso viver da forma que eu quiser? E a sua resposta é o seguinte: não. Porque eu fui salvo pela graça. E é a mesma graça que me salvou é que me ensina a viver uma vida de renúncia aos meus desejos, para viver uma vida que agrade ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que a nossa salvação não é pelas minhas justiças, pelos meus méritos, que a salvação é por graça, e que essa graça me dá a certeza e a esperança de uma vida eterna na presença de Deus, me livrando da condenação eterna, então eu vou sentir a necessidade de anunciar essa mesma graça para todos aqueles que ainda não têm a mesma certeza de salvação que eu tenho. E eu só consigo anunciar a graça salvadora do Senhor se a minha vida estiver de acordo com aquilo que eu prego. É por isso que o combustível da nossa vida como cristãos deve ser a esperança da vida eterna. Porque tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui vai passar. Em breve nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. Então que a nossa vida aqui seja diferente, faça diferença, para que as pessoas possam ver em nós a mesma graça salvadora que pode alcançar a elas também. Porque a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. E para encerrar, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. E nós vamos encerrar com esses dois versículos. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia está se aproximando. Nós sabemos disso. E que a certeza de que aquele dia está cada vez mais próximo, como nunca esteve, possa nos fazer viver uma vida para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.